Um homem chamado Marcos, com idade de 50 anos aproximadamente, estava para se aposentar, após ardor trabalho em plataformas de petróleo, durante anos. Ainda no trabalho, na hora do almoço, seus amigos e colegas de profissão perguntavam o que ele iria fazer logo que se aposentasse. E ele respondia que queria se mudar para um sítio, ter uma casinha simples, uma árvore para tomar um chimarrão e receber os amigos, e um cachorro companheiro. Todos riam muito. Então, enquanto ainda trabalhava à espera de se aposentar, amigos e colegas traziam ofertas de classificados de vendas de sítios para ele analisar. Algumas semanas passaram e cada vez chegava mais e mais ofertas de imobiliárias de vendas de sítios. Na verdade, ele falava que queria se mudar para um sítio após se aposentar, mas isso era quase impossível, pois sua esposa não queria sair da cidade. Além do mais, ele e sua esposa tinham um casal de filhos que estudavam em uma faculdade no centro. Mas seguia com a brincadeira de dizer que queria se mudar para um sítio. Até que chega o dia da aposentadoria. Fizeram uma festa na empresa para se despedirem do amigo trabalhador. Então, chega um amigo e fala que um corretor de imóveis teria um sítio para vender. Que o proprietário estava de mudança de cidade, e pedia muito abaixo do valor, o sítio, e que o corretor não iria cobrar nada de comissão, pois o proprietário do sítio era muito amigo do corretor, e queria vender logo para ajudar o amigo proprietário. O sítio estava avaliado em 20 milhões, e o proprietário pedia 5 milhões. Senhor Marcos não tinha esse valor todo, mas viu uma oportunidade de, se sua família não se habituar ao sítio, poderia vender pelo mesmo valor, já que estava avaliado em maior valor. Resolveu comprar esse sítio, logo que conversou com o gerente do banco. O acerto com o corretor ficou assim, 50% de entrada, e os outros 50% após 60 dias. Fecharam o negócio no cartório. O sítio estava vazio, sem ninguém morando, sem benfeitorias. Depois do negócio fechado, só faltava uma pequena consideração: onde era o sítio que ele havia comprado? Com a empolgação, ele nem se lembrou de perguntar. Então, foi-lhe falado que ele deveria pegar uma estrada de chão batido, e rodar muito com seu carro. E se tivesse chovendo, que nem se atrevesse a andar por aquela estrada, pois seria toleiro na certa. Depois de muito rodar, iria encontrar um armazém de beira de estrada, e ali, perguntasse onde ficavam as terras do senhor Frederico, que era o ex-proprietário, e todos o conheciam muito. No meio rural, todos se conhecem. Senhor Marcos chegou em casa muito feliz, para dar a notícia para sua esposa e filhos. Os filhos adoraram a ideia, mas já sua esposa não aprovou. Dizia ela: agora que tu se aposentou para descansar, viajar, aproveitar, vais querer te meter em um sítio para só passar trabalho. Imagina capinar, plantar, sem nenhum trator para ajudar nas tarefas. Dizia ela que ele iria logo se arrepender desse sítio. Então, no primeiro final de semana, Sr. Marcos pegou seu carro de manhã bem cedo, e se dirigiu à procura do novo sítio. Rodou muito. Mas muito mesmo. Só às 16 horas, encontrou o tal armazém de beira da estrada. Ao chegar com seu carro na frente do armazém, notou que haviam muitos homens bebendo e conversando, sentados em caixotes de mercadorias, sacos de milho, feijão. Ao que perceberam a chegada de Marcos, um olhou para a cara do outro, num parecer de reprovação. Marcos passou por esses homens, cumprimentou e se dirigiu ao balcão do armazém, com a esperança de obter as informações com o dono do armazém. Ao entrar no armazém, notou que haviam mais homens no interior. Alguns jogando bilhar, outros jogando cartas, dominó, dama, xadrez. Todos pararam o que estavam fazendo e encararam Marcos. Marcos cumprimenta a todos de uma só vez, com um bom dia coletivo, e se dirige ao balcão. Um homem que apresentava ter 30 anos se aproxima, e Marcos pergunta então, se ele sabia onde ficavam as terras do senhor Frederico. Um dos frequentadores do armazém nem deixou o balconista responder e perguntou: o que o senhor quer com o seu Frederico?
Marcos responde que está negociando as terras do Sr. Frederico. Nem falou que já havia comprado. Outro homem se mete na conversa e pergunta: "Da onde o senhor é?" Marcos responde que é da cidade e quer vir morar no meio rural, por isso, gostaria de saber onde ficavam as terras. Um senhor de idade avançada que sentava em uma cadeira no canto do armazém, retruca: "Vocês da cidade acham que a vida no campo é só descansar e férias. Vocês da cidade querem vir para o campo sem conhecer nada de campo." E termina dizendo: "Se eu soubesse que Frederico queria vender as terras dele, eu comprava." Marcos, com todo respeito, não rebateu, mas ficou imaginando: se a vida rural é tão trabalhosa, o que estavam aqueles homens no bar, bebendo naquela hora da tarde? Então, o senhor que atendia no balcão, respondeu que as terras ficavam um pouco mais adiante do armazém. Marcos agradeceu e se despediu de forma coletiva de todos e seguiu seu destino. Afinal, estava ansioso em conhecer seu sítio. Marcos rodou com seu carro por mais 1 quilômetro e encontrou uma porteira, que parecia ser a do sítio. Parou em frente à porteira e percebeu que havia uma senhora lavando e estendendo roupas no varal. Marcos ficou indeciso, pois a propriedade não estava sendo habitada. A senhora de longe o avistou e ficou a olhar indecisa de quem poderia ser. Marcos desceu de seu carro e abanou, já que ela estava distante. Ela fez sinal para que Marcos entrasse. Então, Marcos abriu a porteira e foi ao encontro daquela senhora. Chegando lá, falou que procurava as terras do Sr. Frederico, pois não sabia onde ficava. A senhora respondeu que era ali mesmo, e que seu marido logo iria chegar, e Marcos poderia conversar melhor. Marcos, então, sentou a alguns metros da senhora, debaixo de uma grande árvore de sombra, a esperar o marido daquela senhora para entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, se perguntava: quem são? O que fazem aqui? O corretor havia falado que não morava ninguém ali. Muitas dúvidas passavam pela cabeça de Marcos. Logo, para um carro na porteira e desce uma menina que entra alegre, em direção àquela senhora. A menina, que aparenta ter 18 anos, nota o carro de Marcos e nota que ele está sentado à sombra da árvore, e em um gesto de cumprimento distante, levanta a mão, o que Marcos responde com outro abano. Ela segurava livros e cadernos. Marcos notou que aquela menina estava vindo da escola, e que possivelmente era filha daquela senhora. Marcos a segue com o olhar e nota que a menina, ao chegar na mãe, a mãe conversa com ela. Ela logo dirige o olhar para Marcos e Marcos nota que ela mudou o semblante, que antes era de alegria, e agora um olhar de tristeza. A menina entra para dentro de uma casa humilde com a cabeça baixa, triste. Marcos ficou só observando. Um pouco mais tarde, se aproxima um homem em cima de um cavalo, e também nota o carro de Marcos, e logo percebe Marcos sentado à sombra da árvore. O que, com um sorriso e um abano, cumprimenta Marcos. Marcos faz o mesmo. O homem chega até aquela senhora e conversa. Logo, a mesma cena se repete. Após conversar com sua esposa, o homem olha para Marcos e muda o semblante para tristeza. Marcos se pergunta: o que essa mulher fala para eles que deixa todos tristes? Então o homem se dirige até ao Marcos. Muito educado, o cumprimenta, agora apertando a mão. Marcos explica que havia comprado as terras, mas que havia sido informado que ninguém morava ou vivia ali. O homem, que se chama Sr. Joel, fala que ele e sua família eram caseiros há muitos anos daquelas terras que pertenciam ao Sr. Frederico. E que o Sr. Frederico havia dito que estava vendendo a propriedade, e que eles deveriam mudar logo dali. Mas ele ainda não havia conseguido emprego, pois naquela época, todas as terras estavam completas de funcionários e não contratavam. Sr. Joel pediu um tempo para poder arrumar um emprego e se mudar com sua família, pois havia conseguido um serviço provisório em uma fazenda ali perto, para vacinar e carnear algum gado, mas que logo não teria mais serviço, e que agora, como ex-patrão, Sr. Frederico havia dispensado seus serviços, estavam passando por necessidades.
Joel responde que o Sr. Frederico pagava um salário mínimo, mais um rancho, popularmente conhecido, saco de mercadorias básicas alimentos. Isso, para toda a família. Sua esposa trabalhava cuidando parte de animais que a propriedade tinha, ajudava a tirar leite de vacas. Cuidava da plantação que a propriedade consumia, trabalhava duro, junto do marido. A filha também trabalhava duro na lida do campo junto de seu pai, Joel. Mas o pagamento era para toda a família. Marcos pergunta sobre carteira de trabalho assinada, CLT, e Joel responde que no meio rural as leis são diferentes, pois não tinha qualquer vínculo empregatício. Ninguém das redondezas tinha qualquer tipo de vínculo com os patrões. Marcos faz uma proposta: se você quiser, continue trabalhando na propriedade, mas com as mesmas condições. Um salário mínimo, mais as compras do mês. O homem ficou muito alegre e agradecido, pois não tinha para onde ir. Pediu licença para terminar o trabalho que havia pego em uma fazenda perto, e logo se dedicaria em tempo integral à propriedade, agora de Marcos. Mal sabia Joel que Marcos havia pensado em uma maneira de ajudar, e ser ajudado por Joel e sua família. Joel chama sua esposa e filha e conta da novidade. Todos ficaram muito agradecidos e emocionados, pois continuariam a ter onde morar. A menina, filha do casal, havia nascido na propriedade. Todos ficaram muito felizes, e Marcos pode ver novamente aqueles rostos sorrirem, como havia conhecido anteriormente. A senhora de Joel, que se chama Rita, convidou para tomarem um café, e Marcos aceitou. Marcos, ao entrar naquele humilde barraco, notou a limpeza, organização. Notou também que as paredes eram feitas de barro e que o chão não havia piso de cimento, e sim, terra batida, e nos 2 quartos, Joel havia colocado pedras, em forma de piso. Marcos não falou nada. Já era noite. Marcos falou que iria embora para a cidade e que voltaria no outro dia bem cedo. Joel falou para Marcos ir só no outro dia, pois estava tarde e a casa grande estava preparada para o acomodar, pois sua esposa havia feito a higienização da casa. Marcos não entendeu. Joel então explicou que havia outra casa na propriedade, a casa do patrão. Marcos então ficou interessado e foi conhecer a casa. A casa estava escondida entre árvores, palmeiras, um lago. A casa era muito grande, varanda enorme, parte das paredes de pedras linda, outra parte de tijolos. Marcos percebera a enorme diferença social que aquela família passou. Então, Marcos falou que não havia gostado da casa e iria construir outra. E para que eles fizessem a mudança para a casa grande, eles ficariam também com todos os móveis da casa grande, pois eram móveis de madeira nobre e muito bem cuidados. A família de Joel choraram de tanta emoção. Então, Marcos se despede e pega a estrada rumo à cidade. Ficou acertado que no outro dia, Marcos chegaria cedo. E logo a notícia se espalhou na região, chegando ao armazém. Aquele da beira da estrada, onde homens da região frequentavam para beber, jogar e conversar. Marcos chega em sua casa na cidade. Feliz, vai correndo falar para sua esposa sobre as terras, e que havia conhecido uma família incrível. Falou das decisões que havia tomado, de deixar a família no sítio. Os filhos de Marcos ficaram muito orgulhosos do pai Marcos. Mas sua esposa não. Ela falou: agora que você se aposentou, podendo descansar, se aquietar, não. Agora vive em um lugar longe de casa, se envolvendo com problemas de outros. Marcos sabia que, em partes, ela estava certa. Já no outro dia, Marcos passa em frente ao armazém da beira da estrada. Eram 14 horas da tarde. Marcos nota um ar de deboche nos homens frequentadores do armazém, mas segue a seu sítio. Chegando no sítio, Joel explica que a notícia havia se espalhado que Marcos era o novo proprietário daquela propriedade, e que havia doado, ao menos enquanto estivessem ali, a casa grande. Isso nunca havia sido feito por qualquer patrão das redondezas. E também havia o boato que Marcos chegaria naquele dia bem cedo, e foi chegar por volta das 14 horas. Logo imaginaram o que haviam dito no primeiro dia: vocês da cidade vêm pro campo para descansarem, debochar da nossa cara.
Aqui o sistema é bruto e vocês não aguentam. Mal sabiam eles todos o que Marcos fez durante a manhã. Marcos não deu o assunto pelo ocorrido e foi logo indagar com Joel o que a propriedade produzia, enquanto o antigo proprietário era dono das terras. Joel explicou que as terras eram muito produtivas e que o forte era o aluguel do campo para invernada de gados de fazendeiros vizinhos, mas que o antigo proprietário encerrou o contrato, pois iria vender a propriedade. Marcos perguntou Joel conhecia os fazendeiros que deixavam seus gados ali, e se estavam interessados em continuar a colocar o gado. Joel disse que tinha certeza que eles queriam, pois há muito tempo colocavam seus gados na propriedade e agora estavam sem lugar. Joel então se prontificou a trazer todo o gado novamente para a propriedade. Marcos viu uma oportunidade de começar a gerar alguma renda nas terras, ajudando a pagar aquela família. Joel apresenta mais uma parte do sítio. Um enorme lago. Marcos notou que havia um enorme cano no lago. Então, achou que aquela água viria de alguma lagoa próxima, e perguntou a Joel de onde vinha aquela água daquele enorme lago. Joel respondeu que aquele nano não trazia água, e sim, expulsava água. Tratava-se de uma enorme fonte de água pura. Era tanta água que aquela nascente brotava, que o cano era para fazer com que a água não vazasse do lago, então era retirada. Marcos então pegou alguns galões daquela água e deixou no carro para levar para a cidade. Após alguns gados já chegando na propriedade, chega a noite e Marcos parte para a cidade. Ao passar pelo armazém, nota que os homens do bar o zombam. Mas Marcos segue seu caminho. No outro dia, Marcos chega no sítio novamente por volta das 14 horas. O que já virava chacota entre sitiantes, fazendeiros e peões da redondeza. Novamente, ninguém imaginava o que Marcos havia feito pela manhã. Marcos não ligou e seguiu seu caminho. Marcos via seu sítio agora com muitos gados de fazendeiros da região. Começava a entrar algum lucro. Marcos começou a investir em vacas leiteiras. De início, comprou várias bezerras. Logo estariam dando leite, o que seria outra renda. Na estrada, em frente ao armazém, passam alguns caminhões com material. Logo se espalha que Marcos iria construir sua casa grande. Os caminhões descarregam o material na propriedade de Marcos, e logo chegam alguns pedreiros para execução da obra. Ninguém entendia aquela obra, pois parecia mais um grande galpão, e não uma casa. Logo passa outro caminhão-carreta com vários materiais. No armazém, todos se perguntam o que Marcos estaria inventando. Marcos aproveita e traz engenheiros, químicos e maquinários apropriados para fazer uma super limpeza naquele enorme lago que havia na propriedade. Joel comenta que havia outras nascentes de água na propriedade. Dias se passavam, Marcos com muita esperança em modificar para melhor a propriedade, agora com um enorme galpão, um enorme laboratório. Então chegam 4 caminhões-carretas carregadas e carroceria com monas. Ninguém sabia o que seria. Então, no outro dia, chegam algumas pessoas na propriedade de Marcos. Todas de uniformes brancos. Marcos leva todos para dentro daquele enorme laboratório. Logo, Marcos reúne o Joel, sua esposa e filha e notícia: pessoal, nossa propriedade agora também é indústria e fábrica. Lembram quando levei aqueles tambores da água do lago? Levei a vários laboratórios para fazer análise, e todos documentaram que aquela água é muito pura. Água mineral pura. Então, fiz toda a documentação, contratei profissionais no assunto, e vamos começar a envasar a água mineral. Agora temos uma marca. Os 4 caminhões são para distribuir em vários locais, que já estão até vendidos. Mais uma fonte de renda para nossa propriedade. Todos vibravam de alegria. Agora a propriedade tinha mais dinheiro para investir em gado de leite. Agora Marcos plantava milho, café, soja, trigo. Tinha cultivo e colheitas em todos os períodos do ano. Marcos comprou maquinários, tratores, investindo na fazenda. Marcos também comprou uma caminhoneta para Joel poder ir até a cidade fazer suas compras e uma caminhoneta menor para a filha de Joel,
poder ir até a faculdade estudar, pois ela, vendo o crescimento do sítio, queria se formar em veterinária. O que, para a propriedade, seria tudo de melhor. Marcos deixava tudo nas mãos de Joel. Só se metia, caso Joel tivesse alguma dúvida. Marcos não tirava a autoridade de Joel. Todos o respeitavam. Agora a propriedade empregava algumas pessoas da região. Marcos ainda tinha um problema com sua esposa, que não aceitava mudar para o campo. Dizia que Marcos não descansava, que estava trabalhando mais de quando era empregado. Mas Marcos sabia que, de um lado, sua esposa estava certa. Ele estava tão contente e feliz no que estava produzindo, que tinha esperança que sua esposa, ao conhecer a propriedade, aquela família humilde e trabalhadora, logo iria gostar. Muito dinheiro começou a entrar na propriedade, e Marcos investia tudo. Fez 10 casas de caseiros, onde Joel trouxe da região famílias para trabalhar na propriedade. A propriedade parecia não ter fim. Era enorme. Um dia, Marcos pediu para que Joel mostrasse cada canto das terras. Foi aí que percebeu que não era um sítio, mas sim uma enorme fazenda. Logo, chega para conversar com Marcos, um rapaz, filho de um dos novos caseiros. Falou: "Senhor Marcos, tenho pouca idade, mas muita vontade de trabalhar e produzir algo para ganhar dinheiro." Marcos então teve uma ideia. "Você vai estudar para ser apicultor. Vou comprar as caixas, enxames, todo o maquinário necessário, e você vai ser responsável pelo mel, própolis, geleia real. Tudo que as abelhas produzem. Vamos construir outro laboratório para tratar e envasar os potes de mel e vender." O rapaz ficou muito feliz. E logo chegou uma jovem garota, também querendo produzir. E outro garoto, e outra garota. Marcos sentiu que estava aguçando os jovens da região a pensarem sobre economia, a produzirem, a ganharem dinheiro, investimentos. A pensarem em seus futuros. A fazenda produzia leite, hortifruti granjeiro, ovos grandes de galinhas selecionadas, frutas, legumes, mel e derivados de abelhas, água mineral, tudo era vendido e o lucro era dividido entre os trabalhadores e a fazenda. A parte da fazenda era investido na própria fazenda. Todos ganhavam e estavam muito felizes. Marcos trouxe uma equipe de economistas para a fazenda, que cuidava do dinheiro da fazenda, e funcionários viam o crescimento da fazenda e também faziam suas aplicações financeiras, ajudados por essa equipe de economia. Os mais jovens, de início compravam motos, carros, mas entenderam, com essa equipe a saberem investir melhor seus lucros. O pessoal que frequentava o armazém de beira de estrada não gostaram muito da ideia, em que Marcos estava revolucionando aquela área. Tinha uma mistura de inveja e recalque, já que falaram anteriormente, que pessoas da cidade queriam vir para o meio rural apenas para descansar. Todos que frequentavam esse armazém, que era o único na localidade, e muitas mulheres frequentavam para adquirir algumas compras, e homens falavam piadinhas. Um dia, Marcos chegou no armazém para comprar erva mate para chimarrão, e foi muito mal recebido pelos frequentadores. Marcos não se importou e foi até o balcão do armazém. O senhor que atendia falou que o dono do armazém mandou que o balconista não atendesse ao Marcos. Marcos então percebeu que aquele homem era apenas um funcionário. O dono do armazém era aquele senhor que ficava sentado em uma cadeira no canto do armazém. Esse homem fala pro Marcos: "Você não é bem-vindo aqui. Por favor, nunca mais apareça." Todos os frequentadores deram apoio a esse senhor, dono do armazém. Marcos entendeu que não iria discutir, pois aquele dono do armazém comprava todos ali, com cachaças e bebidas. Marcos saiu do armazém, embora sabendo que um comércio deve receber qualquer pessoa. Marcos falou: "Vou acatar seu desejo. Seu armazém, suas regras." Ao sair do armazém, Marcos avista uma pequena caminhoneta carregada com terra vermelha. Marcos se dirige ao motorista e diz que precisava de um carreto daquela argila, e se o motorista poderia levar até sua, agora, fazenda. O homem concordou. Ficou acertado para que o motorista levasse no outro dia um frete de argila. Passaram 2 dias,
Marcos, chegando na fazenda, encontrou a carga que havia comprado, na parte de fora da porteira da fazenda. Mas não fez causa e retornou até ao armazém, onde havia passado anteriormente, pois era o caminho da fazenda, vindo da cidade, e que já havia visto a caminhoneta do motorista que levou a argila, parada no armazém. Marcos chamou o motorista da caminhoneta, e o motorista, com ar de deboche, falou: "Como todos sabem que o senhor não gosta de visitas em tua fazenda, resolvi descarregar a terra, do lado de fora da porteira." Todos que ali estavam começaram a zombar de Marcos, pois agora, Marcos deveria carregar a terra para dentro da fazenda. O motorista então cobrou muito caro por seu trabalho, mas Marcos não reclamou. Ao ver todos debochando, Marcos respondeu: "Seu trabalho, seu preço." Agradeceu o serviço prestado e estava se dirigindo a seu carro, quando um dos que ali no armazém estava falou: "Tu é todo metido a ser esperto e o motorista te passou a perna. Ele deixou a terra toda do lado de fora da porteira para tu carregar para dentro, e nem trouxe a carga inteira." E sorriu, junto dos outros, debochando de Marcos. Marcos então respondeu: "Eu fiquei satisfeito com a terra deixada do lado de fora, pois era exatamente o local que eu precisava que estivesse, e a quantidade também me satisfaz." Acontece que, se vocês notarem, ali existe um poste de luz, e um pássaro João de Barro tentava fazer seu ninho, mas como ele usava o barro de areia preta, logo na primeira chuva, a casinha do João de Barro se desmanchava. Então, agora, pode ser que tenha resolvido o problema do João de Barro. E novamente, agradeceu ao motorista. Todos ficaram ainda mais bravos com Marcos, pois parecia que, o que planejavam de ruim para Marcos, logo se invertia. Com o tempo, o mercado da fazenda começou a atrair não só os moradores locais, mas também visitantes de outras cidades. Turistas iam à fazenda para conhecer os produtos orgânicos, a água mineral e o mel. O café virou um ponto de encontro, e até cursos sobre empreendedorismo e cultivo sustentável começaram a ser realizados no local. Aos poucos, os jovens da região, antes sem muitas perspectivas, passaram a enxergar um futuro promissor. O mercado se tornou um símbolo de resiliência e união, mostrando que, mesmo diante de críticas e inveja, era possível prosperar com honestidade e trabalho duro. Dias se passaram, e cada vez mais a fazenda lucrava. Agora com cultivo de uvas, fabricação de vinhos, sucos também. A fazenda empregava muitas pessoas que eram aproveitadas da própria região. Muitos já viviam dentro da fazenda, onde Marcos fez uma vila de casas para seus funcionários. Um dia, Joel, braço direito de Marcos, falou que Marcos deveria investir na outra parte da fazenda. Marcos não entendeu, e recebeu uma outra ótima notícia. Então, Joel explicou que a fazenda era bem maior que Marcos imaginava. Acontece que a estrada cortava a fazenda ao meio, então, do outro lado da estrada, havia outro enorme campo que ficava em frente à fazenda de Marcos, também pertencia à fazenda. Marcos ficou muito mais contente, pois agora, poderia ampliar sua fazenda. Então, Marcos foi conhecer de perto aquelas terras que ele não imaginasse ser suas. E eram enormes, tanto quanto a parte da fazenda que Marcos conhecia. Lá, soube que havia várias vertentes da mesma água que já produzia água mineral. Havia muita grama boa para pasto de gado. As coisas iriam melhorar ainda mais. Marcos resolveu investir naquela parte de terras, na área comunitária. Mesmo assim, restaria ainda muitas terras. Resolveu, de primeiro modo, fazer uma igreja, já que não havia na região. Resolveu fazer um grande galpão de CTG, Centro de Tradições Gaúchas, fez uma escola para alunos da comunidade. Marcos fez um posto médico e uma farmácia. Tudo muito bem estruturado. Fez também um posto de guarda, para cuidar da região. Tudo muito bem estruturado. Ambulância, viaturas 4x4 para guarda, CTG estruturado com instrumentos musicais. Marcos fez questão de colocar cada prédio bem afastado da estrada. Ou seja, cada prédio ficava a cerca de 20 metros para dentro da propriedade. Tudo estava indo tranquilo. As pessoas agora viviam muito mais felizes que antes.
Marcos era visto como símbolo de progresso na região. Nas safras de colheitas e plantações, Marcos contratava muitos colaboradores da região para trabalhar na fazenda. Os jovens tinham maiores oportunidades de conhecer outros jovens. Através do CTG, músicas gaúchas, onde há um respeito com o peão e a prenda, na hora da dança. Músicas gaúchas não é pegação, ponto. Tinha um posto de saúde, não precisando se deslocar até a cidade próxima, que ficava a vários quilômetros de distância. Tinham remédios que era fornecido a preço de custo. Guardas que cuidavam de seus lares e terras. Um dia, a filha de Joel passou no armazém para comprar chocolates para levar à escola. Lá, foi muito maltratada, por fazer parte da fazenda de Marcos. Marcos, ao saber, foi tirar satisfação ao dono e frequentadores do armazém. Foi uma briga muito intensa, mas não saíram a vias de fato. A discussão foi muito acalorada. Todos ali, agora conheciam a fúria de Marcos. Agora os bêbados do armazém não mexeram apenas com a pessoa Marcos. Marcos estava preparado para enfrentar a todos, que ali frequentavam. Todos se mexeram, vendo que Marcos podia facilmente derrubar a todos. Ao final, Marcos pergunta pro dono do armazém quanto ele quer para vender o armazém e sumir da região. O dono do armazém tomou aquilo como um insulto e falou que jamais venderia para Marcos. Então Marcos fez o que não queria. Marcos fez um poderoso supermercado em suas terras, abrindo para o povo fazerem suas compras. O lucro das mercadorias seriam apenas para pagamento dos funcionários e reposição das mercadorias. Tudo muito abaixo do valor de grandes supermercados. Logo, todos deixaram de comprar no armazém. Principalmente as mulheres, que agora se sentiam muito mais protegidas das gracinhas feitas pelos bêbados do armazém. As fazendas vizinhas compravam ali, não precisando irem até ao centro da cidade mais próxima. O armazém de beira de estrada ficou resumido a um bar de bêbados. O balconista do armazém foi demitido, e Marcos, aproveitando seu conhecimento de mercadorias, o contratou como gerente do supermercado. O leite da fazenda de Marcos era recolhido por caminhões de uma cooperativa, que recolhia todos os dias os leites de todas as fazendas da região, para lá fazerem todos os processos e embalarem para venda. Um dia, Joel, apavorado, diz para Marcos que o caminhão não havia passado naquela manhã para recolher o leite. Eram muitos litros de leite que a fazenda produzia. Não havia espaço, freezer ou câmara fria, para armazenar todo o leite. Então, Joel teve que colocar para os animais da fazenda uma parte, e outra jogar fora. Para que o leite não fosse desperdiçado, Marcos decidiu doar para outros produtores da redondeza, em que o caminhão continuava a recolher. Marcos achou que poderia ter dado algum problema no caminhão que fazia o recolhimento de sua fazenda, e não tiveram tempo de avisar. A coisa se repetiu no outro dia, e no outro. 3 dias se passaram, e Marcos foi até a cooperativa para ver o que estava acontecendo. Lá, foi informado que a cooperativa pertencia a uma sociedade. Essa sociedade teria um grande produtor de leite local como presidente, e que não iria mais recolher o leite da fazenda de Marcos. Os associados queriam quebrar Marcos. A coisa piorou quando a cooperativa soube que Marcos estava doando seu leite de fazenda para os fazendeiros da região. Associados da cooperativa pensavam, ou Marcos está repassando o leite para esses fazendeiros, e os fazendeiros pagam ao Marcos, ou os fazendeiros estão lucrando bem mais, agora com a quantidade de leite da fazenda de Marcos. Os fazendeiros em que Marcos doava o leite, agora viraram contra Marcos, pois a cooperativa resolveu baixar muito o valor pago aos fazendeiros. Marcos vai passar por mais um grande dilema, agora. No dia seguinte, Joel levanta cedo, como de costume, e vê que Marcos já está acordado, encostado a uma cerca do gado, olhando para o horizonte. Marcos parecia não ter dormido naquela noite. Joel se aproxima e fala, o senhor deveria ter me chamado cedo. Seu Marcos, não consegui dormir toda a noite, tentando encontrar alguma saída. A única que encontrei é que o senhor deveria vender o gado, ou abater.
Pelo jeito ninguém vai comprar mais o leite, e os fazendeiros da região estão todos contra o senhor. Jamais Marcos iria abater seus animais. Era contra a matança de animais. Marcos, que sempre escutava Joel, seu braço direito, e foi quem ensinou tudo sobre o campo. Mas Marcos não iria desistir tão fácil. Marcos reuniu a família de Joel e fez uma proposta inusitada. Pessoal, a fazenda precisa de nós. Acho que podemos arriscar uma tacada. Se não der certo, outras culturas da fazenda pagará a tacada, caso venha a ser uma tacada errada. Vamos fazer um grande frigorífico para que não perdemos o leite. Com pré-moldados, em uma semana estará de pé. Logo, vamos produzir queijos nobres. O leite tem pouca validade, mas o queijo tem muito maior durabilidade. Além disso, o tempo vai passando e o valor do queijo só aumenta. Todos viram ali uma grande oportunidade de continuar a produzir leite. E assim foi feito. Paralelo a isso, Marcos fez uma enorme obra, comprou caminhões, contratou profissionais. Fundou a fábrica de leite da região. Agora, Marcos comprava leite de toda a região, com preços justos. Os fazendeiros já não cediam seus leites para a cooperativa, que logo teve que fechar. Agora, Marcos estava cada vez mais à frente de seu tempo. Marcos trouxe sua família da cidade, que, conhecendo toda a história, ficaram muito orgulhosos de Marcos. Logo que a mulher de Marcos conheceu aquela humilde família que ajudou a todas aquelas conquistas, ficou fã, e agora entendia tudo o que o marido Marcos lhe falava, mas ela não entendia. Agora, a fazenda tinha novo reforço. A família de Marcos, junto da família de Joel. Cada vez mais a fazenda crescia, a comunidade melhorava. Todas as festas comemorativas, Marcos fazia questão de homenagear todos os funcionários da fazenda e a comunidade. Em festas de São João, Marcos pedia para fazerem uma enorme fogueira. Todos participavam, faziam bandeirinhas, traziam doces, salgados, todos se divertiam muito. E assim, com todas as outras festas. Chega o Natal, e Marcos decide dar uma grande festa para todos, com direito ao Papai Noel. Ninguém queria ser o Papai Noel. Mas Joel se apresenta. Então, Joel se veste de Papai Noel e faz a festa da criançada e muitos adultos. Sobre o agora, bar de beira de estrada, quebrou e só tinha uma meia dúzia de bêbados que ainda frequentava. Senhor Antônio, dono do antigo armazém, podia ver de longe o sucesso que a fazenda de Marcos fazia. Sentia um certo rancor, mas sentia muito mais um arrependimento de tudo que havia feito. Naquele momento de sua vida, ninguém mais lembrava dele. Ele se sentia excluído de todos. Marcos sempre cuidava de longe, aquele pobre senhor, para que nada faltasse. Nesse Natal, Marcos pediu que todos participassem de uma brincadeira. Foram sorteados nomes de todos os moradores, e quem tirasse o nome, teria que dar um presente. Amigo secreto. Todos participaram. Ao redor da enorme árvore de Natal, feito pela fazenda de Marcos, todos pegavam seus presentes que estavam ao pé da árvore de Natal. O senhor Antônio, de longe observava, sentindo um enorme arrependimento. Ele lembrava o que Marcos havia falado, quando ele expulsou Marcos de seu armazém, suas regras. Ele sabia que não podia se aproximar da festa que Marcos promovia. Todos estavam felizes com seus presentes, até que sobrou um presente na árvore. Todos ficaram na dúvida de que poderia ser aquele presente. Todos já haviam ganho. Então, Marcos se aproxima do presente e lê, em voz alta, o nome do dono do presente. Senhor Antônio. Todos olharam para o senhor Antônio, que chorava de emoção. Antônio foi convidado a participar da grande festa. Antônio só chorava de emoção e dizia: alguém lembrou de mim. Alguém gosta de mim. E eu já sei quem é. Antônio agradece o carinho e respeito de Marcos, e o abraça. Agora, Antônio entendeu o que há muito tempo não havia entendido. Marcos comprou as terras do senhor Antônio. Senhor Antônio não tinha família.
Então, Marcos convidou Antônio a morar na fazenda. Deu uma casa, como tivesse aposentado o senhor Antônio, dava um bom salário também. O que também ninguém sabia, senhor Antônio que não precisava de salários, pois tinha tudo na fazenda, ele abriu uma conta e depositava tudo para Marcos, em retribuição. Inclusive o dinheiro que Marcos comprou sua terra. Marcos só descobriu, quando seu Antônio veio a falecer, anos mais tarde. Marcos resolveu pegar todo o dinheiro que seu Antônio havia deixado, e fazer uma grande faculdade na região, onde era a terra de seu Antônio. Marcos inaugurou a faculdade com o nome de Faculdade Antônio Correia, em homenagem a esse senhor. Todos ficaram maravilhados, pois o que antes era um bar de cachaceiros, arruaceiros, hoje se transforma em uma grande faculdade de ensino para jovens. Com certeza, onde Antônio estiver, estará muito feliz, e aprovando o uso de suas terras e dinheiro deixado para Marcos. Durante todo o ano, havia várias festas festivas na fazenda. Tinha rodeios, onde as crianças se divertiam laçando pequenos filhotes de bois e cavalos. Tinha corridas no barro, quem conseguisse pegar um porco no barro, quem conseguisse subir no pau de sebo, muitas diversões. Havia campeonatos de futebol, natação, tirolesa, domas de cavalos e bois. Marcos investiu também em camping, pousada na fazenda, criou uma mini fazenda na fazenda, com animais pequenos para a alegria da criançada, seus pais e famílias. Muitas pessoas da cidade, nas férias escolares, se hospedavam na fazenda de Marcos. Tudo mudou na região para melhor. Muito melhor. Nas festas, Marcos oferecia aos moradores da região, a oferecerem seus produtos, sejam de alimentos, pães, cucas, doces ou artesanatos. Cada festa que Marcos promovia, todos ganhavam muito. Depois da festa de fim de ano, quando todos já estavam em suas casas, cada um com suas famílias, Marcos pega sua família e vai até a casa de Joel. Lá, Marcos tinha uma grande revelação a fazer. Marcos relembra ao Joel, sua esposa e filha, anos atrás. Joel, lembras que eu te contratei, você e sua família, nas mesmas condições do teu ex-patrão você trabalharia comigo sem CLT, carteira assinada, juntamente com tua família, ganhando um salário mínimo e um rancho. Eu continuei a te dar um salário mínimo, o rancho. Depois que as coisas melhoraram, dei um salário para sua esposa e outro para tua filha. Na verdade, vocês nem tinham onde gastar, pois tinham tudo da fazenda. Nos primeiros dias na fazenda, eu chegava tarde, motivo de deboche no armazém. Procurei um advogado sobre você ter sido demitido sem pagamento. Ele calculou que seu ex-patrão devia uma quantia alta pelo trabalho de sua família. Confrontei o ex-proprietário, ameaçando ação judicial se não indenizasse corretamente. Ele assinou um acordo para descontar o valor da segunda parcela que eu devia. Usei o dinheiro para beneficiar vocês sem que percebessem. Perguntei o que fariam com uma grande quantia. Joel queria criar galinhas, sua esposa pagar estudos da filha, e a filha comprar carro e roupas. Hoje, tem tudo isso na fazenda, que também é de vocês. Revelei que cuidei do dinheiro de vocês, garantindo que, se algo desse errado, ainda teria um valor. Joel agradeceu, reconhecendo que estão melhor assim. Sua esposa e filha concordaram. Propus que, como usaram o dinheiro e acreditaram nas mudanças, suas carteiras de trabalho estão assinadas desde o segundo dia comigo, quando cheguei tarde pela primeira vez. A fazenda, todos os meses, depositava um valor em dinheiro na conta que foi aberta, no nome de cada um de vocês, onde agora, passo para mãos de vocês. E agora, quero propor uma sociedade para vocês. Senhor Joel, sua esposa e sua filha. Eles não acreditavam no que estava acontecendo. Marcos falou, temos que ser justos e honestos. Vocês tinham um sonho de terem um pedaço de terras. Vocês me ajudaram aqui na fazenda, e cuidaram como se fosse a sua fazenda. Por esse motivo, eu passo a vocês esse papel que é um documento. Nele, a partir de agora, eu tenho 50% da fazenda, e Sr. Joel, outros 50%. Agora somos sócios, o que sempre fomos.
Aquela família humilde se abraçaram chorando, pois sabiam que, do jeito que antes eram tratados, jamais iriam conseguir chegar onde chegaram. Não quiseram aceitar a sociedade, pois falaram que as terras eram de Marcos, mas Marcos falou: estou apenas sendo justo, pois se não fosse vocês, talvez eu já teria vendido a fazenda. E assim, termina essa emocionante história de vida. Logo aquele pequeno vilarejo se tornou uma cidade, pois muitos se mudaram para aproveitar as benfeitorias que a fazenda de Marcos havia promovido. Um dia, apareceu um político na região, dizendo ter sido ele o idealizador de todos aqueles projetos. Ele foi corrido da região, desmascarado. O povo implorava que Marcos se candidatasse, pois iria melhorar a região. Mas Marcos não quis se envolver com política, pois já estava colaborando com a sociedade de seu jeito. Fim. Espero que essa história possa incentivar pessoas a sempre fazer o bem ao próximo. Obrigado a você que acompanhou até o final da história. Se gostou, curta a página, deixe algum comentário e ative o sininho das notificações. Forte abraço!